Deixa eu ver aqui se nós estamos gravando já. Todo mundo aí? Tá todo mundo não, tá faltando um bocado, gente. Realmente tá mesmo. Não é, rapaz. Então vamos para a nossa aula. Nós que estamos aqui, esses guerreiros. Nossa aula de hoje, a proposta da nossa aula de hoje, nós vamos ver a evolução das estruturas de poder e a Assembleia Nacional Constituinte. Vamos ver a continuidade do que nós estamos vendo. Para isso, nós vamos lá para a página 91. Abre o seu livro aí na página 91. Que página, professor? Página 91. Vou colocar aqui no chat para a gente. Ok, então vamos lá. A revolução e suas estruturas de poder. O episódio das eleições parlamentares, em que o número de legisladores do terceiro estado aumentou, reforçou a luta contra o regime da monarquia absolutista. Nós tínhamos acabado a nossa aula passada falando justamente sobre a ascensão do número de pessoas do terceiro estado, a abertura para decisões políticas das pessoas do terceiro estado. E com esse aumento, com essa abertura, a luta ficou mais acirrada ainda, tá? As disputas ficaram mais acirradas ainda. Então, com as pressões dos setores da sociedade, 3 instituições foram montadas como modelo de organização política no Estado francês. Então, a França, ela criou 3 instituições para tentar amenizar a pressão que elas estavam sofrendo por conta das pessoas agora do terceiro estado poderem participar e poderem fazer as suas reivindicações. Ok? Então, a primeira organização a primeira instituição foi a Assembleia Nacional Constituinte. Nós vamos ver um pouquinho sobre ela agora. Diz assim, ó, diante das pressões populares e do terceiro estado, o rei Luís XVI cedeu e aceitou que fosse convocada a Assembleia Política dos Estados Gerais. Não tinha o que fazer, o cara tinha que aceitar. O poder estava crescendo, as pessoas estavam aumentando, as reivindicações aumentando, então não tinha o que fazer, tinha que realmente acatar. E o objetivo de cada camada social da França era controlar a política e a administração do Estado francês. Aconteceu o quê? Aconteceu que o primeiro Estado queria assumir o poder, queria continuar no poder, né, como eles estavam antes. O segundo Estado queria ascender e assumir esse poder. E agora o terceiro Estado viu a oportunidade de também ter esse poder. Então ficou uma guerra de poderes entre os 3 estados franceses, primeiro, segundo e terceiro, certo? Ficou ali uma disputa política entre esses 3 poderes. Dessa forma, em 1789, os Estados Gerais foram instalados nas cidades de Versalhes. A disputa passou a ser a respeito de como seria o procedimento de votação para colocar essas pessoas no poder. Entendeu? Então, eles queriam assumir, queriam colocar ali os seus representantes, queriam colocar o máximo de representantes possíveis no poder, tanto o primeiro estado, o segundo estado, como o terceiro estado. Então, a questão, a discussão lá em Versalhes começou, ela perdurou, né, em volta de como seriam essas eleições, de como seria esse voto. Porque enquanto o terceiro estado queria que enquanto o rei, certo? Os partidários do rei, as pessoas que faziam parte, as pessoas que tinham participação com o rei, elas queriam que o voto fosse por estado. Elas queriam que, na verdade, existissem 3 votos. Do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. E aí, dessa forma, eles iriam elegendo as pessoas que fossem assumir os cargos de poder. Seria um número ímpar, só que esse número ele favorecia um pouco mais para o primeiro estado
Porque como o segundo estado, como nós vimos nas aulas passadas, o segundo estado ele já era favorecido, ele já era agraciado pelo primeiro, então ficaria mais fácil para o primeiro estado conseguir colocar os seus poderosos, os seus líderes no poder, se as eleições fossem apenas por estados. Já o terceiro estado, ele queria que o voto fosse por pessoa. Por que eles queriam que o voto fosse por pessoa? Lembra? 1% da população era o primeiro estado. 1,5% era o segundo estado. E todo o restante estava no terceiro estado. Então, se nós fôssemos contar os votos por pessoas, com certeza o terceiro estado saía em vantagem gritante. Contanto que os candidatos do terceiro estado convencessem os seus eleitores de que dos seus propósitos políticos, né? Da veracidade dos seus propósitos políticos. Então, essa era a disputa, essa era a questão. Como seriam os votos, certo? Dentro dessa Assembleia. E a decisão dos estados foi, depois de toda o debate, depois de toda a polêmica, a decisão foi que se aceitaria o voto por pessoa, independente da camada social, e que em junho se instalaria mais uma vez essa Assembleia. Então, agora sim, vamos aceitar o voto de qualquer um, independente da Câmara. Os votos vão valer. Um voto de um burocrata é a mesma coisa do voto de alguém que está desempregado. Um voto de alguém de um camponês era a mesma coisa do voto do rei. Então, agora, estavam todos em pé de igualdade para darem o seu voto, e já ficou marcado uma reunião da Assembleia, certo? Um reencontro dessa Assembleia. Houve, então, uma disputa política pela elaboração de uma nova Constituição, que, além de estabelecer regras e leis, colocaria limites no poder da coroa francesa. E enquanto os parlamentares debatiam essa questão, o povo lá na rua ficava fazendo pressão, ficava fazendo manifestação. Então, eram os parlamentares dentro lá do seu palácio, dentro da sua sala, lá da sua sala de encontro, debatendo essas questões, e o povo na rua fazendo pressão para que as reivindicações do terceiro estado fossem atendidas. E também algumas do segundo estado, certo? Então, em 9 de julho de 1789, certo? Os Estados Gerais tornaram-se, de fato, uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, depois de escolher, depois de organizar, depois de se projetar, em 9 de julho de 1789, aquilo que nós chamávamos de Estados Gerais, primeiro, segundo, terceiro estado, agora já não existirá mais. A partir de agora, os representantes dos três lugares, né? As três camadas, a palavra certa é essa, as três camadas se uniram e tornaram um só órgão, que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Certo? Agora, as disputas eram entre os parlamentares e o rei Luís XVI, Luís XVI, certo? Ainda tinha disputa ainda. Agora, todos os parlamentares estavam em um grupo só, não existia mais primeiro, segundo, terceiro estado, e a disputa agora era entre esses parlamentares e o rei. Certo que dentro da Assembleia tinham pessoas de parte do rei, mas também tinham muitas que não faziam parte com o senhor Luís XVI. Então, saíram, parlamentares os parlamentares que saíram e foram para as ruas. A derrota imposta pela burguesia com a instalação de uma constituinte gerou uma reação da coroa francesa. O rei demitiu o ministro Jacques Necker, certo? Aumentou o imposto sobre a produção do pão, encarecendo bastante o principal alimento consumido pelo povo francês. Isso foi suficiente para que uma revolta acontecesse e a população, em 14 de julho de 1789, fosse às ruas em direção a Basília, certo? Uma prisão construída para aqueles que se opunham ao antigo regime.
que o rei fez? O rei mandou o ministro embora e para mexer com o povo, para cutucar o povo, né, para judiar com o povo, o que ele fez? Ele aumentou os impostos do pão, certo? Que era um alimento muito consumido, certo? Por as pessoas, e aí ficou caríssimo, né? Ficou lá em cima, o povo não aguentou, o povo começou a reclamar, e aí o povo já estava junto mesmo, já estava aquela galera mesmo toda unida, tudo com uma visão só, tudo com um propósito só, foram direto para Brasília. E o que era Brasília? Brasília era uma prisão que foi criada, como eu li, justamente para quem desobedecesse às determinações do rei. Então, aqueles que fossem desobedientes à corte ficariam presos em Brasília. Só que lá, os franceses apreenderam as armas e ocuparam o lugar, tomaram de conta geral. Então, o nome desse movimento ficou conhecido como Tomada da Brasília. O povo entrou na Brasília mesmo, o povo entrou na prisão, o povo tomou as armas dos soldados, né, dos guardas, e tomou de conta da prisão geral. Então, o nome do lugar, o nome do acontecimento ficou conhecido como a Tomada da Brasília. Certo? Então, aqui você vê uma foto de como era mais ou menos a Brasília, de como ficou ali essa fumaça e tal, ao momento em que eles chegaram, né, que eles atacaram e tudo. Então, essa foto aí, ela mais ou menos registra, certo, o que aconteceu com a tomada da Brasília. Tá? E outro movimento popular na França, outro movimento também na França, também popular, que havia tomado centros urbanos, se dirigiu para a zona, aconteceu mais ali na zona rural, certo? E o episódio foi chamado de O Grande Medo, certo? O Grande Medo. O que foi Grande Medo? Tomada da Brasília nós sabemos, né? Tomada da Brasília foi chegando lá na prisão e tal, rendendo guarda, tomando arma, tomando ferramenta, e a galera, agora isso aqui é nosso. A prisão é nossa, certo? Estavam lá cantando lá, a prisão é nossa. Então, podendo tomar um shopping, podendo tomar uma biblioteca, podendo tomar uma prisão, certo? Mas aí isso tinha um propósito que era justamente libertar aquelas pessoas que estavam presas somente por desobedecer ordens absurdas da corte real. Bom, na prática, esse grande medo foi a reação dos nobres espalhando boatos de que se vingariam por terem tido suas terras e propriedades invadidas e tomadas pelos rebeldes. Então, começou a se espalhar pelas cidades, começou a se espalhar entre os camponeses notícias e boatos de que ia acontecer algo que ia ferir muitos camponeses, que ia machucar muita gente, que isso ia acontecer por quê? Porque os burgueses, certo? Porque os nobres, eles estavam se vingando, eles se vingavam por ter tido as suas terras tomadas. Então, por se espalhar esse boato e pelas pessoas ficarem com medo do que poderia acontecer, esse acontecimento, né, esse momento ficou conhecido como um grande medo. Então, se espalhou um grande medo. Professor, mas fizeram alguma coisa? Fizeram nada. Nada, fizeram nada. Foi só boato para ver se a população baixava ali o facho, né, como a gente fala, como o nordestino fala. Se a população baixasse o facho. Os caras estavam... O povo estava podendo tudo. O povo se juntou, o terceiro estado começou a colocar poderosos, a Assembleia escutava o terceiro estado, e o terceiro estado era numeroso. Para vocês terem uma ideia, a turma invadiu uma prisão, tomou arma, tomou tudo e tomou conta da prisão. Certo? E pelas fotos aqui, você vê a proporção do tamanho que era isso. Não era como a nossa prisão aqui, com 3, 4 quartinhos, não. Certo? Era uma prisão tipo um castelo. Entendeu? Então, o povo estava com tudo. Então, para ver se baixava o ânimo desse povo, começou a se espalhar essa ideia aí, de que os nobres iam se vingar do povo. E o povo ficou com medo, e isso se transformou em um grande medo, certo? E algumas decisões dessa Assembleia, olha na página 93, algumas decisões dessa Assembleia. Página 93. A Assembleia decidiu as primeiras medidas de forma coletiva. Foram estas. As decisões da Assembleia. Fim do regime feudal e da produção econômica, mesmo após os séculos
ainda existiam regiões que praticavam um modo feudal de economia. Certo? Aquele modelo feudal antigo, produzia, entregava, não ficava com nada, ficava com quase nada só para comer. Então, acaba isso, certo? A adoção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 26 de agosto de 1789, que estabelecia direitos para todos, liberdade, igualdade e fraternidade. Lembra daquele lema, né? Inclusive, até essas três palavras, elas ficam na bandeira da bandeira mineira, não é isso? Então, liberté, fraternité e igualité, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. Foi a adoção desse lema, tá bom? Outra coisa foi a desapropriação das terras pertencentes à igreja. Vocês já perceberam que desde que começou a Revolução, que a turma toma terra da igreja, e as terras não acabam, porque a igreja ela tinha muita terra. Essa igreja ela tinha muitas posses, muitas. Então, desapropriação das terras pertencentes à igreja, que passaram agora a ser usadas pelos camponeses para tornar aquela terra produtiva. Uma terra parada, ninguém entrava porque era da igreja. Aí, quer saber? Arranca essa cerca aí, esse pedaço é teu, esse pedaço é meu, esse pedaço é daquele. Agora vamos fazer essa terra produzir. Aconteceu isso. A instituição do Estado laico, ou seja, a igreja não poderia mais interferir na política. Porque o padre não gosta daquele prefeito, então o padre não gosta daquele candidato, então aquele candidato não vai ser eleito. Ninguém vota nele. O padre pediu para ninguém votar nele, então ninguém vota nele. Acontecia muito isso antigamente, certo? Era desse jeitinho. Se o padre não gostasse do candidato, se o bispo não gostasse do candidato, o cara não era eleito nem a pau, certo? Porque quem determinava tudo, até na política, era a igreja. Mas aí isso acaba agora. A igreja não interfere mais na política. E por último, a estabilidade dos três poderes reguladores que tinham a função de limitar o poder da coroa. Vamos tirar o poder da coroa? Vamos. Vamos distribuir agora aonde? Vamos lá. Executivo, legislativo e judiciário. Pronto, agora o poder está dividido. Agora as atribuições, as autoridades estão divididas. Então, a Assembleia, eles decidiram principalmente essas coisas. Fim do regime da produção feudal, a adoção da Declaração dos Direitos Humanos, né, liberdade, fraternidade e igualdade, e a desapropriação das terras pertencentes à Igreja, a instituição do Estado laico, o estabelecimento dos três poderes. Dos três poderes. Tá bom, Roger? Se votar, ele aceita novamente, tá? Continuando, a Constituição foi promulgada no ano de 1791. Isso significou a consolidação do poder da burguesia. A liberdade individual e a defesa da propriedade privada demonstrava bem a força dessa classe. Então, nós ficamos pensando assim, poxa, o terceiro Estado está com tudo. Mas era muito mais a burguesia do que os camponeses. A burguesia fazia parte do terceiro Estado, certo? Então, a burguesia estava com uma força incomparável, certo? A Constituição foi promulgada, a liberdade individual e a defesa de propriedade privada também, certo? E mesmo de caráter individualista, a Constituição era considerada universal, ou seja, igual para todos. Mesmo ela parecendo assim meio individualista, a Constituição ela sempre apresentava todos como iguais. Igualdade, liberdade e fraternidade. Certo? Igualdade, todos iguais, liberdade, todos livres, fraternidade, todos unidos. Esse era o lema principal da Revolução Francesa, tá bom? Tiradentes usou isso, né? Aqui no Brasil. Então, na prática, porém, isso não acontecia, pois o voto, principal instrumento dessa República Constitucional, só era permitido para a camada social ativa, ou seja, aqueles que representavam a elite financeira, principalmente os burgueses. Os chamados passivos eram os trabalhadores e as mulheres não podiam votar. Então, tinha lá a sua liberdade, a sua igualdade, a sua fraternidade, legal e tudo. Só que a burguesia, ela criou um esquema de voto para que eles votassem. Certo? Só para que os letrados votassem. Então, quem votava eram só os ativos, certo? Quem eram os ativos? Eram aqueles que eram bem-sucedidos de maneira financeira. Quem? Os burgueses. Então, vamos fazer o seguinte, gente, vamos organizar esse negócio aqui. Só quem vota são os ativos. Mas quem são os ativos? Os ativos são os economicamente
são os financeiramente bem, são as pessoas que estão financeiramente bem. É a elite financeira. E quem é a elite financeira? A elite financeira são vocês. A gente. Mas não tem nada não, pode deixar que a gente volta direitinho, a gente sabe o que fazer. Certo? Então a ideia foi essa, tomar uma decisão desse tipo. E quem eram os passivos? Os passivos eram as mulheres e os trabalhadores, certo? E esses eles não tinham direito de voto. Até então eles não tinham direito de voto, porque eles eram considerados passivos. Ativos são aqueles que tinham condições financeiras muito boas. Ok? Página 94. Vamos lá para a página 94. Dá uma olhada lá na página 94 e a gente está quase chegando. A gente está chegando na metade da aula. E depois a gente vai ver só a Convenção Nacional e pronto por hoje. Tá? Vamos ver só a Assembleia. Nós tínhamos que, como proposta, ver a Assembleia Nacional e a Convenção Nacional. Vamos lá. O sucesso das vitórias burguesas com a Constituição incomodou outras nações, principalmente a Áustria e a Prússia. Tá bom? A Áustria e a Prússia. Aí, certo? Deixa eu falar um pouquinho dessa Áustria e da Prússia e a gente já mata aqui esses dois parágrafos aqui, tá? Pelo menos o primeiro parágrafo. O que aconteceu? O rei, né, o Luís XVI, ele estava completamente por baixo, né? Já não mandava mais nada, já não tinha mais esse poder todo, devendo. O que foi que ele fez? Ele foi lá para um reino menor. Ele foi para um lugar menor. Ele foi para a Prússia. Então, ele ficou lá na Prússia, tá? Enquanto tudo estava acontecendo na França lá, né? O povo e tal, liberdade, igualdade, fraternidade, conquistando, elegendo, os burgueses crescendo, o negócio desenvolvendo, e o rei lá na Prússia. Ele estava lá na Prússia e ele estava... Aí as notícias da França chegaram até o rei e consequentemente, chegaram até a Prússia. E também chegaram até a Áustria. E chegaram em outros lugares. E aí começou a incomodar aquilo ali. Certo? Aquele movimento, todo aquele povão, tendo aquele monte de direito, começou a incomodar as pessoas. Inclusive a Áustria e a Prússia. Então, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? A Prússia, deixa eu falar bem onde é que está isso aqui. Daqui, ó. O exército do povo deu... Não. Segundo parágrafo. Após encerrar a Constituinte e estabelecer a Assembleia Legislativa, os franceses tiveram que lutar contra os prussianos e os austríacos. Certo? Por quê? Porque eles declararam guerra contra a França. Declararam guerra contra a França para quê? Para restituir o poder do rei e a monarquia absolutista. Então, eles queriam voltar tudo atrás. Eles declararam guerra contra os franceses, e aí depois que acabou, né, aquela questão da instituição da Assembleia e tudo, os três poderes, está tudo organizado, gente, legal, ficou tudo organizado. Agora vamos fazer o seguinte, agora a gente tem uma guerra, certo? Nós temos uma guerra contra os prussianos e contra os austríacos. Mas por que a gente vai lutar contra os prussianos e os austríacos? Porque o rei Luís XVI está lá na Prússia. E a galera está querendo vir guerrear com a gente, porque a galera quer voltar a colocar o rei no lugar que estava, e está querendo dar de volta todos os poderes ao rei. Quer voltar tudo que era antes, quer desfazer tudo que a gente fez com tanto sacrifício. Então vamos guerrear, certo? Vamos guerrear. Aconteceu isso. Depois que eles instituíram, depois que eles organizaram tudo, partiram para guerra, certo? Partiram para guerra. E o exército do povo derrotou, certo? Expulsou o rei e derrotou a Prússia e a Áustria, pondo fim de forma definitiva à monarquia e proclamaram a República em 21 de setembro de 1792. Vocês querem briga? Vocês querem briga, vocês? Vão cair dentro. Cai dentro. Aconteceu o quê? Aconteceu que o rei foi expulso, botaram o rei para correr, certo? E os prussianos correram atrás do rei, e os austríacos correram também. Então, eles derrotaram o rei, derrotaram a Prússia e derrotaram a Áustria. E disseram assim, agora nós vamos acabar com essa história de monarquia na França. E aí, proclamaram a República,
Então, pronto, a França agora ela é uma república, certo? Foi proclamada república em 21 de setembro de 1792. Daí em diante, e agora? Não tem rei. Tinha o poder legislativo, executivo e judiciário, mas sempre tinha alguém lá em cima. Na verdade, eles não queriam tirar o rei do poder. O que eles queriam era só diminuir os poderes do rei. Porque toda organização, você tem que concordar comigo, até um trabalho em equipe que você vai fazer para a escola, alguém da equipe se levanta e diz, não, gente, vamos lá, vamos fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque em toda organização precisa de um líder. Em toda organização precisa de alguém definindo tarefas. Precisa de alguém que faça a sua parte, mas que também fiscalize e apoie as outras pessoas para fazer. Assim é um trabalho em equipe, né? Sempre se levanta um líder e o líder diz, não, gente, vamos acabar de brincadeira, a gente está aqui para fazer o trabalho. Vamos lá, tu corta o papel, eu colo e... Certo? É assim, líder, né? Ó, você corta o papel, você cola e eu fico olhando. Então vai dar tudo certo. Geralmente é assim, né? Não, o líder também é o que mais faz, né? O que mais trabalha. Mas sempre se levanta um líder, tá? Sempre se levanta um líder. Certo que tem aqueles que querem ficar olhando, né? Mas a gente dá um jeitinho neles. Você não pode ficar olhando, não. Tem que trabalhar, né? Todos têm que trabalhar. Eu estou falando dos trabalhos em equipe na escola. Daí, quem vai liderar? Quem vai assumir esse povo todo? Quem vai ficar à frente da França? Legal, uma república, mas e aí? Certo? Aí se junta um povo, certo? Uma turma, e aí eles formam a Professor! Oi? Eu vou ter que sair porque o áudio tá muito baixo, tá bom? Por que você vai sair? O áudio tá baixo? Eu das alto. Não é? Entendi. Você vai sair e vai voltar. Tá certo, pode ir, vai lá. Então, eles formaram um grupo chamado Convenção Nacional, tá? Convenção Nacional. Tá ruim o áudio? Vocês estão ouvindo baixo ou não estão? O áudio dele, né? Tá bom. Eu pensei que era o meu aqui. Mas o meu tá na altura normal, né? Tá dando para ouvir direitinho. Se tiver baixo, vocês avisam. Viu? Tava baixo, né? Tá. Deixa eu ver aqui. É porque nós não trabalhamos com os equipamentos necessários, né? Aí devia ter comprado uma lousa 3D para cada professor, devia ter comprado uma câmera de última geração para cada professor, devia ter comprado um celular top para cada aluno, certo? E aí a gente teria equipamento para ter nossas aulas, né? Um top de linha aí, né? Então, um iPhone aí para todo mundo. Todos os alunos passem aqui na escola para pegar o seu iPhone, para poder assistir às aulas. Todos os professores passam aqui na escola para pegar o seu kit de última geração para transmitir as aulas. Aí, a gente teria uma transmissão 100%, né? Só que, isso é só conversa, né? Não dá para fazer isso, não. Mas vamos lá. Quem vai liderar? Convenção Nacional. E o que é essa Convenção Nacional? Quem que é essa Convenção Nacional? Quem que está nessa Convenção Nacional? A Convenção Nacional foi instituída como modelo de limitação para o regime republicano da França, onde as classes sociais estavam representadas baseadas na Assembleia, características do período da monarquia constitucional em 1789. A convenção apresentava as ideias de cada camada da sociedade de acordo com a posição e a localização do parlamento. Existiam, então, juntou-se um parlamento, juntou-se uma turma. Não, nós vamos decidir, nós vamos cuidar disso aqui. E aí as ideias eram expostas lá. Certas ideias eram colocadas lá, as ideias eram discutidas e as decisões eram tomadas. E aí, a partir daí, surgiu o que nós escutamos falar muito no Brasil. Talvez você escute falar muito quando você vê a notícias de política e você fica pensando, meu Deus, de onde foi que saiu essa ideia? De onde foi que saiu esse negócio? Vou dizer o que você escuta, depois eu vou dizer de onde saiu. Certo? Às vezes você diz assim, não, porque as pessoas, os políticos da esquerda estão contra o presidente.
Ah, não, mas é porque os políticos da direita decidiram isso. Ah, mas tem a turma do Centrão. Certo? Então, o que é isso? Como foi que começou essa história de políticos? Esses políticos da esquerda, eles ficam todos do lado esquerdo? Os políticos da direita, eles ficam todos do lado direito? O pessoal do Centrão só fica no meio? Né? No Brasil acontece assim? Não, no Brasil não acontece assim. É todo mundo misturado, certo? São todos parceiros, são todos amigos, todos conversam, certo? Apesar de, às vezes, terem discussões calorosas, que até nós assistimos, às vezes, e presenciamos essas discussões, só que fazem todos parte de um mesmo grupo, mas dentro daquele grupo existem pessoas da esquerda, da direita e do centro. E da onde surgiu isso? Isso veio daqui, ó, a Convenção Nacional Francesa. Vamos olhar como que começou isso, ó. As decisões eram colocadas de acordo com a posição no parlamento. Existiam aqueles que se sentavam à esquerda, cujas ideias eram mais revolucionárias e radicais. Os que ficavam ao centro tinham concepções moderadas, e os que tinham assentos à direita eram os parlamentares de origem nobre, certo? De origem nobre. Então, ó, esquerda, direita e centro. No caso da França, era justamente onde eles sentavam, certo? Eles formavam ali os seus grupinhos para poder fazerem pressão para que a sua decisão fosse tomada. Então, o grupinho que sentava na esquerda era o grupinho mais revolucionário. Tanto é que nós falamos hoje no Brasil que as pessoas que têm ideias mais revolucionárias são pessoas da esquerda, certo? O grupinho que sentava na direita eram os mais nobres, aqueles que estavam mais próximos do poder, que tinham mais regalias. Então, o povo da direita, que sentava na direita. E o pessoal que sentava no meio, eles sentavam no meio por quê? Porque eles nem queriam ir para o lado da esquerda para poder ser como revolucionário, mas eles também não queriam ir para o lado da direita. Então, eles ficavam ali pelo meio, certo? Pelo meio. Então, no caso da França, realmente tinha as posições. Só que no nosso caso do Brasil, nós usamos essa nomenclatura, mas nós não, os políticos não sentam do lado esquerdo, do lado direito e no meio, tá certo? E os principais grupos políticos característicos da França, a Constituição Nacional, foram, certo? Os principais grupos políticos, e aí assim a gente já vai encerrar já, foram os jacobinos, os girondinos e o clube dos cordeliers. Jacobinos compunham esse grupo setores intelectuais, como escritores, jornalistas, que defendiam as ideias da burguesia e da propriedade privada. Para participar desse grupo, eram pagas mensalidades altas, nelas eram vetadas a participação de mulheres e o radicalismo dava a tônica dos jacobinos, que eram considerados da esquerda na França. Os girondinos, esses surgiram dos jacobinos. A baixa burguesia não aceitava mais a alta burguesia, os ricos comerciantes defendiam ideias mais liberais e individualizadas, certo? Os girondinos representavam o setor direito do parlamento. E o clube dos cordilheiros era composto pelo povo de forma geral, inclusive artesãos e trabalhadores, vindo do subúrbio da França. Eles ocupavam o lugar na direita, tá bom? Da direita. E os principais pensadores revolucionários desse período foram Jean-Paul Marat e Camille Desmoulins, certo? Jean-Paul Marat foi um filósofo e político partidário da Revolução da França, partidário na Revolução Francesa, por características populares. Afastou-se das ideias de Robespierre, foi assassinado por uma mulher de origem monárquica, chamada Charlotte Corday, certo? Numa banheira. Deve ter sido amarrada, afogada, alguma coisa assim. Sei que a mulher matou o homem na banheira. Nascido em 1760, Camille Desmoulins foi advogado e jornalista de origem jacobina e republicana. Certo? Acabou sendo condenado à guilhotina. Tá bom? Foi condenado à guilhotina. Ok. Então, esse aí foi o que nós vimos hoje, a Assembleia Nacional Constituinte e a Convenção Nacional, e ao fim da aula você tem que saber, você deveria saber características sobre a Assembleia, como a Assembleia foi formada, e
a Convenção Nacional, para que ela foi criada, como ela foi criada, esquerda, direita e centro, e quais os grupos, jacobinos, girondinos e o clube dos cordilheiros. Bom, então isso era o que vocês deveriam saber, e um pouquinho sobre Jean Paul, um pouquinho sobre Camille, e isso foi a nossa aula de hoje. Por fim, no final de tudo, o rei Luís XVI foi preso, certo? Ele foi preso, foi capturado, foi preso, foi condenado à morte. Ele e a sua esposa, a rainha Maria Antonieta. Tá bom? Então hoje nós encerramos com a morte do casal, Luís XVI e a Maria Antonieta. Tá bom? Vai ter uma atividade para vocês no Google Sala de Aula. Assim que eu sair daqui, com 20 minutinhos, você pode olhar e ela já vai estar lá, tá bom? Um abraço a vocês, até mais.